Evangelho de João, capítulo 21, versículo 1, diz a palavra do Senhor. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Até aqui. Após a sua ressurreição, Jesus, ele se revelou, ele se manifestou aos seus discípulos pelo menos 5 vezes. Essa ocasião onde Jesus se manifesta é a 4ª vez que Jesus se manifesta. É verdade que uma das vezes, ou seja, a primeira vez, Jesus se manifestou apenas a Maria Madalena. Jesus se manifesta a Maria Madalena no domingo pela manhã, logo após a sua ressurreição. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus dá a Maria Madalena uma ordem: vai aos teus irmãos e anuncia que eu vivo, anuncia que eu ressuscitei. A Bíblia Sagrada diz que Maria Madalena anuncia aos discípulos que Jesus havia ressuscitado, e os discípulos estão reunidos no cenáculo, e a Bíblia diz que no final da tarde do primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, no dia da ressurreição, a Bíblia Sagrada diz que Jesus aparece no meio deles, estando as portas fechadas. É a 2ª vez que Jesus manifesta-se aos seus discípulos, levando em consideração a primeira vez que ele apareceu apenas a Maria Madalena. Mas a Bíblia Sagrada diz que nessa ocasião Tomé não estava junto. Quando Tomé soube que Jesus havia ressuscitado e havia aparecido aos discípulos, a Bíblia Sagrada diz que Tomé não acreditou, e o texto diz que 8 dias depois estavam todos reunidos e ali Tomé estava. E nessa ocasião Jesus mais uma vez se manifesta no meio deles. E quando Jesus se manifesta no meio deles, Jesus põe Tomé à prova, se entrega a Tomé e diz: Tomé, você não disse que acreditava apenas se visse? Você não disse que só acreditava se tocasse? Eis-me aqui, toca, aqui estão as marcas, aqui estão as chagas, aqui estão as feridas, toca. Tomé se humilha perante Jesus e reconhece ele como Deus e diz: meu Senhor e meu Deus. Aqui a Bíblia Sagrada mostra que Jesus aparece mais uma vez, mas agora não estão mais todos os discípulos. Apenas 7 homens estão aqui nessa ocasião. E é interessante pensarmos sobre isso, porque após a morte de Jesus, é natural entendermos que houve um abalo emocional na estrutura psicológica dos discípulos. É natural que eles tenham baixado um pouco a guarda. É natural que eles tenham se entristecido com a morte de Jesus. Mas agora a notícia não é mais que Jesus morreu, agora a notícia é que Jesus ressuscitou. E com a notícia que Jesus ressuscitou, esse evento deve alegrar ainda mais o coração dos discípulos, deve trazer uma emoção infinitamente maior do que a dor que eles sentiram pela morte de Jesus, pela decepção de perder Jesus. E agora com certeza os discípulos têm motivo suficiente para estarem eufóricos, alegres, contentes, regozijando, porque o seu mestre ressuscitou. Naturalmente, saber da ressurreição de alguém não é algo simples, não é algo comum, não é algo trivial, não é algo que deve ser entendido como algo comum, é algo muito grande. É algo que deve marcar a nossa vida para sempre. É algo que deve encher o nosso coração para sempre. Eu não sei quantos dias se passaram desde a última vez que Jesus havia aparecido a eles até nessa ocasião.
Mas nessa ocasião nós percebemos que parece que os discípulos estão naufragando na fé. Nessa ocasião parece que os discípulos já perderam totalmente o vigor. Parece que aquela euforia da ressurreição de Jesus já não é mais uma realidade na vida dos discípulos. Parece que a notícia esplendorosa da ressurreição de Jesus já não causa mais tanto impacto na vida deles. Eles estão reunidos, eu não sei sobre o que eles estão falando, mas eles estão à beira do mar da Galileia, também chamado de mar de Tiberíades. E quando eles estão ali, estão conversando, sabe Deus sobre o quê? Talvez o seu assunto não é mais sobre a ressurreição de Jesus. Talvez o seu assunto não é mais sobre a pregação do Evangelho. Talvez o seu assunto não é mais a expansão do reino de Deus. Talvez eles estão conversando sobre coisas seculares. E em um dado momento, a Bíblia Sagrada diz que Pedro diz: eu vou pescar. E quando Pedro diz: eu vou pescar, isso é muito simbólico para nós. Porque em Pedro dizer: eu vou pescar, Pedro está negligenciando tudo o que aconteceu nos 3 últimos anos e meio na vida dele. Essa atitude de Pedro demonstra um retrocesso na vida espiritual de Pedro. Pois Pedro está esquecendo que um dia Jesus disse para ele: a partir de hoje não serás mais pescador, não vai mais pegar peixes, mas a partir de hoje serás pescador de homens. Jesus havia destituído Pedro dessa função que ele exercia, e Jesus agora dá a função mais excelente que Pedro poderia receber. Pedro agora vai ser evangelista, Pedro agora vai ser pregador, Pedro a partir de agora vai ser um ganhador de almas. Mas Pedro agora negligencia aquilo que Jesus lhe falou, e o chamado que Jesus lhe impôs. E Pedro diz: eu vou pescar. O que é que Pedro está dizendo? Essa história de ser cristão para mim já deu. Essa história de pregar o Evangelho já basta. Essa história de estar conversando com as pessoas e tentando convencer elas de que Jesus é o Messias, de que Jesus é o Salvador, já deu, já chega. Eu não quero mais isso para mim. Eu quero retornar à minha antiga vida. Eu quero ser empresário. Eu não quero ser pregador. Eu quero ser empresário. Eu quero voltar a pescar. Eu quero voltar ao comércio. Eu quero voltar à minha antiga vida. E a pergunta é: será que não há muitos Pedros aqui hoje? Será que não há muitos de nós com essa ideia fixa na cabeça? Eu estou cansado dessa vida, eu estou cansado de igreja, eu estou cansado de evangelho, eu estou cansado da missão, eu estou cansado do chamado, eu quero retornar à minha antiga vida, eu quero voltar à normalidade. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: quem disse que você tem o direito de retornar? Quem disse que você retornar, você vai retornar à normalidade? A tua normalidade é continuar seguindo o mestre, é continuar servindo o rei. Essa é a tua normalidade. Não há mais espaço para retrocesso na nossa vida. Nós somos chamados para uma nova missão. Nós somos chamados para uma nova história. Nós somos chamados para um novo e vivo caminho. Não há mais espaço para retornar. Não há mais espaço para retroceder. Pedro está dizendo: eu não quero mais. Eu não aguento mais. Eu não consigo mais. Eu vou retornar. Eu vou pescar. Não dá para lidar mais com gente. É compreensível em alguns momentos pensar em Pedro dessa forma, porque lidar com gente não é fácil. É mais fácil pescar, é mais fácil lidar com peixe, que não reclama, que não murmura, que não dá trabalho. Pedro quer retornar. Mas o grande problema, e que eu percebo na história de Pedro, é que nós estamos caindo. Muitas vezes nós estamos caindo e não estamos percebendo. Nós estamos tomando decisões que estão nos afastando de Jesus. Nós estamos tomando decisões que estão nos afastando do chamado, estão nos afastando do reino, e o pior de tudo é que nós não percebemos isso. A coisa é muito sutil, a coisa é muito sublime, e não compreendemos essa realidade, e nós estamos nos distanciando, nós estamos nos afastando de Jesus e não percebemos. E o pior de tudo, à medida que nós estamos nos afastando de Jesus, nós estamos perdendo a percepção de quem Ele é.
Alguém outrora ouvia a palavra de Deus e compreendia perfeitamente. Alguém viu o agir de Deus e tinha total discernimento. Enxergava Jesus nas coisas mais mínimas. Enxergava Jesus em tudo que fazia, em tudo que acontecia, mas está se ausentando, está se afastando, está esfriando, está esmorecendo, está naufragando na fé, está perdendo a percepção de quem é Jesus. Já não ouve mais a voz de Jesus através da pregação, já não vê mais o auxílio de Jesus quando Jesus lhe abençoa, já não percebe mais que é Jesus quando Jesus abre uma porta de emprego, quando Jesus levanta alguém para nos ajudar nas nossas necessidades, começa a perder a percepção de quem é Jesus, já não reconhece mais quem Jesus é. Cuidado, não se ausente de Jesus, não se afaste de Jesus, não se afaste da igreja, não se afaste do chamado, não se afaste da missão, porque a sua visão vai começar a se tornar turva. Você vai começar a enxergar cada vez menos espiritualmente falando. Foi assim que aconteceu com Pedro, e foi assim que aconteceu com os discípulos, pois a Bíblia Sagrada diz que quando eles estavam pescando, Jesus apareceu lá na praia, Jesus estava lá na praia, Jesus falou com eles, mas a Bíblia Sagrada diz que eles não reconheceram que era Jesus. Como é que pode você conviver com uma pessoa 3 anos e meio, dia e noite, e é assim que tem sido a sua vida, você convive com ele, eu não sei se 3 anos e meio, eu não sei se 3 anos, eu não sei se 10 anos, eu não sei se 20 anos, eu não sei se 1 ano, eu não sei se 5 meses, mas você convive com ele dia e noite. Talvez você não tenha essa percepção de que ele está com você, mas ele está. Talvez às vezes você não se sinta com ele, mas ele está com você dia e noite. Como pode alguém conviver com alguém 3 anos e meio, dia e noite, e nesse momento não reconhecer quem ele é? Perdeu a percepção, perdeu o discernimento, perdeu a sensibilidade, a ausência, a distância de você e Jesus faz com que você não enxergue mais, faz com que você não perceba mais, faz com que você não reconheça mais. Pedro diz: eu vou voltar, eu vou pescar de novo. É um retrocesso na vida espiritual. Pedro está voltando à antiga vida. E para onde é que Pedro vai? Pedro vai para o mar. Obviamente que nós sabemos que aquilo não é um mar, aquilo é um grande lago de água doce, mas é chamado de mar pela sua extensão, pela sua dimensão, de pelo menos 23 quilômetros de comprimento. E Pedro está voltando para o mar. Caso você não saiba, na tipologia bíblica, mar representa mundo, mar representa nações ante Deus. O que Pedro está fazendo é retornando para o mundo. Não retorna. Aquele que põe a mão no arado não pode retroceder, não pode retornar, porque aquele que põe a mão no arado e retrocede não é digno dele. Não retroceda, agarre firmemente. Se você não tem força, se você não tem vigor, se você está esmorecido na fé, se você está abalado, se você está abatido, é nele que você encontra força. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 6 versículo 10: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você acha que melhorará a sua vida se ausentando dele, se afastando dele, distanciando-se dele? Eu digo a você, a tendência é piorar. Não vai melhorar em nada, só vai piorar. Porque quando você está na presença dele, as coisas podem até ser difíceis, mas você terá a ajuda dele, você terá o auxílio dele. Ele será a tua força, ele será o teu escudo, ele será a tua proteção, ele vai te fortalecer na caminhada. Mas se você se ausentar dele, a tua vida será de regresso, a tua vida vai retroagindo mais e mais. O que eu percebo é que o pior de tudo é que geralmente quem retrocede na fé, quem cai na fé, nunca cai só. Quem cai geralmente leva alguém, porque alguém está frio na fé, alguém está decepcionado com alguma coisa que viu, alguma coisa que aconteceu dentro da igreja. Essa pessoa muitas vezes não toma simplesmente a decisão: não quero mais, eu vou sair. Geralmente
a pessoa começa a fazer a cabeça de outras pessoas. A pessoa começa a envenenar o coração de outras pessoas. A pessoa começa a apontar os defeitos, as falhas, e defeitos e falhas a igreja tem e sempre terá. A igreja é formada por homens. Mas a pessoa começa a notar, começa a observar os defeitos, os problemas, as dificuldades, as falhas, e começa a apontar para os outros, e começa a mostrar para os outros. E às vezes o camarada está na fé, o camarada está firme, os olhos estão fitos em Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. O camarada pode estar errado do seu lado, que ele está tão focado em Jesus que ele não está vendo defeito de ninguém. Ele não se deixa abalar por defeito de ninguém. Mas alguém está fraco e começa a encher a cabeça. Olha fulano, e olha ciclano, olha Beltrano. E a pessoa vai se envenenando, e a pessoa começa a perceber os problemas, a pessoa começa a perceber os defeitos, a pessoa começa a perceber as falhas. Pedro disse: eu vou pescar. Mas Pedro não foi só. Pedro levou pelo menos mais 6 com ele. Eu me recordo das palavras de Jesus, quando em Marcos 9,42 ele diz: ai daquele que fizer um desses pequeninos cair e abandonar, melhor seria que ele fosse jogado no mar com uma pedra grande amarrada no pescoço. Pedro volta para o mar, mas Pedro leva os outros. O poder de persuasão, o poder de convencimento e o poder da influência de Pedro, um poder que talvez ele não tenha exercido quando na execução do seu chamado, quando na execução do seu ministério para ganhar almas. Talvez ele não tenha tido tanta capacidade de convencimento para levar as pessoas a se render a Cristo, mas para tirá-los de Cristo, para separá-los de Cristo, a capacidade foi plena, a capacidade foi total. Usa os teus dons, usa a tua capacidade para enaltecer o reino, para fazer com que o reino prospere, para fazer com que o reino avance em nome de Jesus. Usa tudo que você tem em prol do reino, para que o reino de Deus se estabeleça nessa terra. Eles estão lá pescando, eles vão à noite. Isso também é simbólico, porque a noite representa as trevas. Eles estão saindo da luz do dia, Jesus que é a luz que ilumina todo homem, conforme diz o Evangelho de João capítulo 1 versículo 9, ele é a luz que ilumina todo homem. Eles estão saindo da presença de Jesus que iluminou a vida deles, e agora estão se embrenhando pela noite no mar. E ao se embrenhar na noite pelo mar, eles estão dispostos a enfrentar as dificuldades que o mar traz. E talvez na sua mentalidade lá eles vão conseguir coisas que com Jesus não conseguiram. Quantas pessoas você já ouviu dizer: parece que quando eu aceitei Jesus a minha vida ficou mais difícil ainda? A percepção dessas pessoas é que talvez a vida lá fora seja mais fácil do que a vida aqui dentro. A vida longe de Jesus seja mais fácil do que a vida na presença de Jesus. Os discípulos estão dizendo: nós vamos pescar. Peraí, mas quantas vezes vocês tiveram fome e não tinha nem mar perto? E quando não tinha mar perto, Jesus pegou os peixes na sua mão e multiplicou, e você nunca passou fome na presença de Jesus? O que te leva a crer que lá, retroagindo e retrocedendo, voltando para a antiga vida, a coisa vai ser mais fácil? O que te leva a crer que chegando lá, você vai conseguir, você vai alcançar coisas que você não conseguiu com Jesus? Conquistas, talvez financeiras, que você quer alcançar, e você acha que vai conseguir lá. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia Sagrada diz em Ageu 2,8 que dele é o ouro e dele é a prata. Ele é o dono de tudo. O salmista nos diz no Salmo 24, versículo 1: do Senhor é o céu, a terra e toda a sua plenitude. Se você pode conquistar alguma coisa, se alguém pode te fazer conquistar alguma coisa, se alguém tem algo para te oferecer, esse é Ele. Longe dele você não vai conseguir nada. Mas alguém às vezes pensa que vai. Alguém às vezes pensa que vai conquistar alguma coisa. Eles vão. Jesus é tão gracioso, Jesus é tão soberano, Jesus ama tanto o ser humano que Ele não impede nem mesmo que a gente o abandone.
Eles foram, não foi essa a decisão deles? Que possam ir. Mas a Bíblia Sagrada diz que eles passaram a noite inteira lá. A noite inteira enfrentando os perigos do mar. A noite inteira enfrentando as trevas. A noite inteira talvez enfrentando as ondas. Talvez enfrentando os ventos. Talvez enfrentando o medo ou o perigo de naufragar. Eles enfrentaram tudo isso a noite inteira. Quando eles vão chegando pela manhã, essa tradução diz pela manhã, na atualizada diz de madrugada, ou seja, o dia estava amanhecendo. Eles estão a 90 côvados, melhor, a 200 côvados de distância, 90 metros de distância da praia. 90 metros não é uma distância muito longa. Eu consigo reconhecer alguém a 90 metros de distância. Mas quando eles estão a 90 metros de distância, eles olham para a praia e Jesus está lá. E ao olhar para Jesus, eles não reconhecem Jesus. Estão longe, perderam a percepção, perderam a capacidade de reconhecer quem é Jesus. Será que você já perdeu? Será que você não consegue enxergar Jesus nas mínimas coisas? Ou será que você acha que algumas coisas que têm acontecido na sua vida são fruto do acaso? São coincidências. Se você acha que são coincidências ou fruto do acaso, talvez você perdeu a percepção de Jesus. Talvez você se tornou insensível à presença de Jesus. Quando eles estão a 90 metros de distância, eles olham para a praia e Jesus está lá. E Jesus pergunta: vocês têm alguma coisa aí para comer? Afinal de contas, eles passaram a noite inteira pescando. Eles precisam ter alguma coisa. Vocês têm alguma coisa aí para comer? E a resposta é simples, curta e enfática: não. Quem pensa que vai conquistar alguma coisa lá fora, está enganado. Está de mãos vazias. Estar longe de Jesus nos condiciona a viver de mãos vazias. Estar longe de Jesus nos condiciona a viver sem peixe e sem pão. Viver longe de Jesus nos condiciona a viver com fome. Pastor, você está dizendo que eu vou passar fome? Não, você é mais inteligente do que isso. Você sabe que eu estou falando no sentido espiritual. Você sabe que você tem uma necessidade que nenhuma conquista mundana vai suprir. Você sabe que você tem uma necessidade que não são bens materiais, que não são conquistas pessoais que vão suprir isso. Você é inteligente para compreender o que eu estou dizendo. Estar longe de Jesus vai te condicionar a viver uma vida de mendigância. Você vai passar fome espiritual. Você vai querer e não vai ter. Você vai estar de mãos vazias. Vocês têm alguma coisa aí para comer? Não. Porque eles não têm nada para comer. Porque eles se afastaram de Jesus. E Jesus disse em João 6,48: eu sou o pão vivo que desce do céu. Como podem ter pão para comer, se eles deixaram o pão vivo? E aquele que come desse pão jamais terá fome, e aquele que vai a ele jamais terá sede. Vocês têm alguma coisa para comer? Não, nós não temos nada. E aí Jesus dá uma ordem: lancem a rede do lado direito do barco. Eles pegam a rede e lançam do lado direito do barco. Lembre-se que eles estão a 90 metros de distância apenas. Naturalmente, no estilo de pesca que eles tinham, eles precisariam estar um pouco mais profundo para pegar peixes. Jesus deu uma ordem: lancem a rede do lado direito do barco. Eles pegam a rede e lançam. E quando eles lançam, a Bíblia Sagrada diz que a rede se enche de uma forma tão extraordinária de peixes que eles não conseguem puxar a rede para dentro do barco. O que é que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que Jesus está dizendo: ei, vocês estão batendo cabeça, vocês estão buscando conquistar coisas longe de mim, mas o que vocês precisam, o que vocês necessitam, quem tem sou eu. O que vocês precisam está na minha mão. O que vocês precisam está condicionado à minha palavra. O que vocês precisam está condicionado à obediência que vocês têm a mim.
Porque a palavra foi dada, a palavra foi liberada. Lancem a rede do lado direito do barco. Quando se recebe uma ordem, nós temos duas opções: nós obedecemos ou nós desobedecemos. Eles tinham essas duas opções: ou eles obedecem à voz de Jesus, ou eles desobedecem. É simples assim. O resultado é que, em obedecendo a orientação de Jesus, nós vamos ser abençoados. Em desobedecendo a voz de Jesus, vamos ficar com fome do mesmo jeito. Vamos ficar com as mãos vazias do mesmo jeito. Vamos ficar com as redes vazias do mesmo jeito. Onde Jesus tem mandado você lançar as suas redes se você não tem lançado? Qual a palavra que Jesus tem liberado sobre a sua vida e você não tem sido sensível a ela? Qual a orientação que Jesus tem te dado e você não tem se submetido a ela? Em nome de Jesus, faça. Faça o que Jesus está dizendo, e com absoluta certeza você será abençoado. Você alcançará o que você está clamando, o que você está pedindo, o que você está necessitando. Mas lembre-se, eles ainda estão longe de Jesus. Eles pegam os peixes, a rede está cheia de peixes, mas eles estão longe de Jesus. E por estarem longe de Jesus, a Bíblia Sagrada diz com todas as letras, você pode conferir no texto, eles não podiam puxar a rede para dentro do barco. Quem está longe de Jesus não tem sequer capacidade para receber as bênçãos que Ele dá. Para ser abençoado por Ele é necessário um preparo espiritual. Por isso a necessidade de estar em conexão com Ele, estar ligado a Ele. Às vezes Deus até quer nos abençoar, mas nós estamos distante dEle, e muitas vezes não temos a capacidade sequer de receber a bênção e sermos abençoados. Os discípulos não tinham a capacidade de receber a bênção, e a Bíblia Sagrada diz que no meio daquela situação, os discípulos tentando puxar a rede, imagina, são 7 homens tentando puxar a rede, uns pegam de um lado, outros pegam do outro, talvez, eu não sei, algum deles se jogou na água para tentar forçar a rede para cima, mas eles não conseguem trazer a rede para dentro do barco. Quantas coisas Jesus está querendo trazer para você, para a sua casa, para a sua vida, para a sua família, para o seu barco, que você não está conseguindo trazer. O que tem impedido você de ser abençoado? Aí a Bíblia Sagrada diz que o discípulo aquele a quem Jesus amava, olhou de novo para a praia, e ao olhar para a praia, talvez teve um pouco mais de atenção, e ele disse: é o Senhor. Ele reconheceu que era Jesus. Então há coisas que Jesus faz na nossa vida, há coisas que Jesus fala, há coisas que Jesus opera, que Jesus realiza, para despertar a nossa consciência, para despertar a nossa percepção de que Ele está ali, de que é Ele. Eles precisavam reconhecer que era Jesus, e através do milagre eles começaram a observar melhor. E João olha para a praia e percebe e reconhece: é Jesus. Talvez uma palavra é para despertar você, é para abrir a sua percepção, o seu discernimento, para você reconhecê-lo, é para te reaproximar dele, é para você perceber que você se ausentou dele, mas ele está na praia, ele está lá, ele continua lá, e ele revela-se para você, para que você retroceda, para que você retorne do caminho que você estava para a presença dele. Quantas pessoas já tiveram experiência espiritual, quantas pessoas já tiveram contato com Jesus, quantas pessoas já foram membros da igreja, mas se ausentaram, se afastaram dele. E muitas dessas pessoas, às vezes receberam livramentos dele, receberam milagres dele, e eu preciso dizer para você, tudo isso foi com o único objetivo de despertar você para reconhecer que Ele continua lá e que você precisa dele. Você continua necessitando dele. Quando a Bíblia Sagrada diz que João disse: é o Senhor, o texto diz que Pedro cingiu-se da sua roupa, cingiu-se da sua capa, se jogou na água e nadou em direção a Jesus. O que é que isso significa? Isso significa que, se Pedro se vestiu, é porque Pedro estava nu.
Obviamente Pedro não estava completamente nu, ele estava com roupas íntimas, ele estava com roupa de banho, mas ele sabia que para estar na presença de Jesus não poderia se apresentar daquela forma, ele não poderia se apresentar daquela maneira, porque quando Adão pecou, ele sentiu a necessidade de se vestir, ele sentiu a necessidade de se cobrir, pois as suas vergonhas estavam expostas. Estar nu é estar vulnerável, estar nu é estar despido diante de Deus, estar nu é estar descoberto, não descoberto apenas de roupa, mas no sentido espiritual está descoberto do sangue, está sem proteção. É assim que Pedro está nesta hora, ele está descoberto. E a Bíblia Sagrada diz que Adão teve a necessidade de construir roupas para si, as roupas não serviam, Deus então construiu roupas para Adão, e Adão estava agora vestido e podia estar na presença de Deus. Pedro ouviu, é o Senhor. Pedro pegou a sua roupa, Pedro pegou a sua túnica, se vestiu e se lançou na água. Olha como as coisas com Deus são diferenciadas e são contra a racionalidade, porque alguém que vai se lançar na água, o normal é que a pessoa tire a roupa, é que a pessoa no máximo fique de roupa íntima. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas tenta nadar de roupa para tu ver como é ruim, para ver como é difícil. Às vezes na caminhada, às vezes na trilha em direção a Jesus, o caminho não será fácil, o processo não será fácil, e Jesus não prometeu que seria fácil, não. Jesus disse que o caminho é estreito e poucos passam por ele. Jesus disse que a porta é estreita e poucos entram por ela. Jesus não prometeu que seria fácil. Pedro se veste e ele começa a nadar de roupa. Imagina quanto mais Pedro está pesando, quão mais difícil é nadar de roupa, mas ele sabe que tem que passar por isso. Eu preciso dizer para você que a caminhada com ele às vezes será difícil, mas nunca será impossível. Às vezes as coisas até mais difíceis, até as coisas mais difíceis de serem feitas, com ele serão possíveis de serem realizadas. Com ele não há nada impossível, porque quando você olha para ele, quando você foca nele, no momento em que a tua força faltar, a tua fé vai te sustentar, e ele vai nadando em direção a Jesus pela sua fé. Pela sua fé ele persevera, pela sua fé ele insiste. Vestir a roupa representa a sua restauração espiritual. Ele viu o Senhor, ele reconheceu o Senhor, ele quer chegar ao Senhor. Ele está passando pela recuperação espiritual, e quando ele passa por essa recuperação e vai até Jesus, Jesus perguntou: vocês têm peixe aí? Eles disseram não. Vocês têm alguma coisa para comer aí? A resposta foi não. Agora Pedro se lança na água e vai nadando em direção a Jesus, e a Bíblia Sagrada diz que os discípulos vão puxando o barco, empurrando o barco, para chegarem também lá, porque aquele que fez outros cair, tem agora que servir de exemplo para trazê-los de volta à presença de Jesus também. Se alguém caiu por tua culpa, foca neles, olha para eles, dedica a tua vida a eles e traz eles de volta para Jesus mais uma vez. E quando eles chegam na praia, Pedro chega primeiro, obviamente, que ele olha, Jesus já montou a churrasqueira já está preparada lá, e já tem peixe assado, mas não tem só peixe, tem pão também. Às vezes nós saímos da presença de Jesus para conquistar coisas lá, e Jesus vem nos mostrar que aquilo que nós queríamos conquistar lá, Jesus já tem preparado para nós aqui. Já está pronto, e não só está pronto, mas já está servido. O que você quer lá? O que você precisa está aqui. O que você precisa está nas mãos dele. Jesus já tem tudo preparado. O salmista diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários.
Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Jesus já tinha tudo preparado, ou seja, Jesus está dizendo, comigo, você não tem necessidade de coisa alguma, você não precisa voltar para o mar, você não precisa retroceder na sua vida, comigo você tem tudo o que você precisa. Você está com fome, você está de mãos vazias, passar a noite acordados, e se você passar a noite acordado, você vai sentir fome. Passar a noite acordados, mas não só acordados, passar a noite trabalhando, se esforçando, gastando energia, e de manhã não tem nada para comer. De manhã não tem um pão, de manhã não tem um peixe, de manhã não tem uma piaba, um lambari para assar. E Jesus vem e diz, é peixe que vocês querem? Tem aqui, vem e coma. Talvez Jesus está falando para alguém que está nas trevas, mas Jesus está dizendo, a luz começa a brilhar para você, através dessa palavra. E nas trevas você não reconhece Ele, nas trevas você não tem a percepção de quem Ele é, mas a luz começa a brilhar, o dia começa a clarear, o dia começa a amanhecer, é Jesus chegando até você. Olhe, perceba e mergulhe nessa luz, em nome de Jesus. Pedro agora vestiu as roupas, está passando pela transformação e restauração espiritual, e a Bíblia Sagrada diz que Pedro retorna ao barco. E quando Pedro retorna ao barco, a Bíblia Sagrada diz que Pedro pega a rede cheia de 150 grandes peixes. Pedro pega a rede e coloca no barco. Lembre-se que há algum tempo atrás nós estávamos falando de 7 homens que tinham a rede cheia de peixes, e 7 homens não conseguiam pegar essa rede e colocar no barco. Agora Pedro, depois de encontrar-se com Jesus, pega essa rede sozinho e coloca no barco. Pedro teve a sua força restaurada, Pedro teve o seu vigor restaurado. Quando você encontrar-se com Ele de verdade, a tua força será restaurada, o teu vigor será restabelecido, e as coisas mais difíceis aparentemente para você, as coisas impossíveis para você, se tornarão totalmente possíveis, se tornarão fáceis para serem realizadas, porque você de fato encontrou-se com Ele. Eu sei que não é fácil, 150 grandes peixes devem pesar bastante, mas quando a tua força faltar, na restauração que você experimentará nele, você desfrutará da força dele. O que é necessário Deus fazer ainda para você compreender que você necessita dele mais do que qualquer outra coisa, que você carece dele mais do que qualquer outra coisa, que ele é essencial na sua vida, que ele é primordial para você? O que mais é necessário ele fazer para você compreender essa verdade, essa realidade? O que mais é necessário ele fazer para você compreender que quando você está firme na presença dele, você é uma coisa? Poucas coisas, não vou dizer que nada, mas poucas coisas te abalam, poucas coisas tiram a tua estabilidade emocional, poucas coisas tiram você do sério, poucas coisas tiram o teu equilíbrio quando você está na presença dele. Quando você está na presença dele, você é forte para superar muitas coisas, você é forte para enfrentar vários obstáculos, você é forte para enfrentar várias oposições. Mas será que você não consegue perceber, você não consegue reconhecer que quando você se ausenta dele, o quão frágil você fica? E até as coisas que você está acostumado a fazer, até as coisas com que você conviveu a vida inteira, para você ficam difíceis de serem feitas, ou muitas vezes se tornam impossíveis. Deus está falando para você reconhecer que você carece dele, você necessita dele, você precisa dele absolutamente para tudo, na sua vida e na sua caminhada. Após a restauração de Pedro, espiritualmente falando, Jesus mostra, é a matéria que você precisa, eu também tenho a matéria para você. Essa é uma mensagem de Jesus.
Porque Jesus outrora já havia dito: buscar em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas: o que comer, o que beber, o que vestir e o que calçar. As necessidades básicas, Jesus prometeu que não vai faltar, estando nele, estando na presença dele. É a matéria que você precisa, ele tem para te dar. Não precisa buscar em outro lugar não. Ele tem para te dar, ele tem para te oferecer. Mas agora, após a restauração espiritual, agora, após a restauração material, Pedro precisa agora desfrutar de outra coisa um pouco mais complexa, um pouco mais ampla. Pedro precisa desfrutar de Jesus, da restauração ministerial. Agora eles estão todos com Jesus, já retornaram do mar, agora estão todos sentados, todos comendo pão e comendo peixe. E a Bíblia Sagrada diz que eles temiam perguntar quem era ele, porque sabiam que era Jesus. O temor voltou a se apoderar do coração deles. E a Bíblia Sagrada diz que enquanto eles estão ali sentados, comendo, Pedro precisa agora restaurar o seu ministério. E Jesus começa a perguntar a Pedro: Pedro, tu me amas mais do que estes? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Em Mateus capítulo 16, Jesus já havia dito para Pedro que estava entregando a chave do reino nas suas mãos, a autoridade do reino nas suas mãos. Pedro se tornara o porta-voz de Jesus. Pedro se tornara o pastor da igreja, o pastor dos demais discípulos. Mas quando na crucificação de Jesus, Pedro negou. E por negar, Pedro estava abdicando do seu chamado, Pedro estava abdicando da sua fé, Pedro estava abdicando do seu ministério, Pedro estava abdicando do seu Deus. E agora Jesus está dizendo para ele: é necessário você restaurar, você restabelecer o seu ministério. Existe uma coisa muito séria na Bíblia Sagrada, um ensinamento muito sério na Bíblia Sagrada, que muitas vezes nós não levamos em consideração. Eu estava vendo uma ministração do pastor Silas Malafaia, um trecho de uma ministração, e nessa ministração ele falava sobre os rebeldes, e ele estava dizendo: alguém se rebelou contra você, perdoe, porque a Bíblia manda perdoar, mas nunca mais queira do seu lado. Nunca mais queira um rebelde caminhando com você, porque rebelde nem Deus suporta. Primeiro que se rebelou no céu, Deus mandou embora. A Bíblia diz que a rebelião é como pecado de feitiçaria. E durante essa ministração ele falou uma outra coisa que muitas vezes é difícil de nós entendermos e aceitarmos. Nesse mesmo contexto ele disse, e vou ensinar outra coisa: nunca se levante contra uma autoridade espiritual, ainda que essa autoridade espiritual erre, ainda que essa autoridade espiritual peque. Nunca calunie, nunca se levante, nunca murmure contra uma autoridade espiritual. Isso está em conexão com o Antigo Testamento e está em conexão com o Novo Testamento. O exemplo que ele deu foi o exemplo de Saul e Davi. Porque Saul tentou matar Davi por inúmeras vezes. E teve uma ocasião em que Saul estava totalmente à mercê de Davi. Os valentes de Davi chegam para Davi e dizem: Davi, o teu inimigo está aqui. Deus entregou o teu inimigo nas tuas mãos. Foi Deus que entregou, olha ele aqui. É a tua chance, Davi, mata o homem. Ele já foi rejeitado por Deus. Você, Davi, já foi ungido rei. É o plano perfeito. Está tudo desenhado. Mata o homem e tu assume o trono. Davi diz: quem já tocou no ungido de Deus e saiu sem culpa? Longe de mim tocar no ungido do Senhor. Davi foi lá, cortou um pedaço da roupa de Saul. Saul estava dormindo. Davi cortou um pedaço da roupa de Saul, só para provar para Saul depois
que ele, se quisesse, teria matado Saul, mas ele respeitou a unção, ainda que Saul já houvesse sido rejeitado por Deus. Davi respeitou a unção. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: não aceite denúncia, não aceite acusação contra presbítero. A questão do respeito à autoridade está no Antigo Testamento e está no Novo Testamento. E por quê? Às vezes nós temos a dificuldade de perdoar. Nós temos a dificuldade de perdoar, por exemplo, um pastor que erra, um pastor que peca, um pastor que cai, e não levamos em consideração que ele também é um homem vulnerável e sujeito às mesmas falhas, às mesmas dificuldades, às mesmas fraquezas que todas as pessoas, com um peso muito maior, com uma carga infinitamente maior, mas temos a dificuldade de perdoar, de restabelecer. Ainda que haja arrependimento, temos a dificuldade de perdoar. Mas a Bíblia nos ensina uma coisa muito séria. Romanos capítulo 11, versículo 29, o texto diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Eu vou repetir para você compreender, isso é muito sério. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Se um pastor, um presbítero, um diácono, seja lá o que for, cair em pecado, ele não deixa de ser pastor, ele não deixa de ser presbítero, ele não deixa de ser diácono, ele não deixa de ser evangelista, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Se ele se arrepender, Deus perdoa, ele vai para o céu como pastor, como diácono, como presbítero, como evangelista, como ministro da casa de Deus. Não existe ex-pastor. Existem aqueles que não exercem mais a função, porque alguns caem e não se arrependem, não restabelecem o seu ministério. Mais uma vez, pastor para sempre. É isso que a Bíblia Sagrada ensina. Por que você acha, por exemplo, que Satanás tem poder? Quando ele foi expulso do céu, naturalmente, qual era a lógica? Se Deus pensasse como nós pensamos, tira os poderes dele, elimina. Mas Satanás continua tendo poder, porque aquilo que Deus entregou para ele, Deus não tirou. Ele perdeu a posição, mas o poder ele não perdeu. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então quem é pastor hoje, está no pecado, e vai morrer no pecado, vai para o inferno, mas vai para o inferno como pastor. É um pastor que vai estar no inferno, mas é pastor. Nós temos essa dificuldade, mas Jesus está ensinando isso para Pedro. Pedro, você me negou por 3 vezes, mas eu quero restabelecer o seu ministério. E o texto diz: Pedro, tu me amas mais do que estes? Ou seja, Jesus queria receber de Pedro algo superior ao que os outros estavam ofertando a Jesus. Você me ama mais do que esses? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. É a restauração do ministério de Pedro, o ministério pastoral de Pedro. Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas mais do que esses? Sim, Senhor, eu te amo. Na Bíblia atualizada diz: então pastoreia as minhas ovelhas. Jesus pergunta a terceira vez: Pedro, tu me amas mais do que esses? Pedro se entristeceu por Jesus perguntar pela terceira vez, e Pedro diz: Senhor, tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro foi restabelecido na sua posição, no seu cargo. O ministério de Pedro foi restabelecido, foi restaurado. Você perdeu posição? Você perdeu lugar? Você perdeu função? Deus está chamando você para restaurar isso. Deus quer restaurar. Deus quer devolver nas suas mãos o que um dia Ele já te entregou, e você abriu mão, você negou, mas Ele quer restaurar, Ele quer restituir. Eu vou encerrar dizendo outra coisa para vocês, e uma coisa muito séria também, e eu peço que você aguce os seus ouvidos. O amor que Pedro tinha por Jesus suplantou a sua infidelidade
e a sua falta de lealdade. O amor que Pedro tinha por Jesus foi superior, foi maior do que a sua infidelidade, do que a sua falta de lealdade. Jesus outrora havia dito: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. E aqui nesse texto, Jesus não está pedindo para Pedro confessá-lo diante dos homens. Jesus está pedindo para Pedro afirmar e reafirmar o seu amor por ele. O amor que Pedro tinha por Jesus foi maior do que o pecado de Pedro, foi maior do que a infidelidade, foi maior do que a falta de lealdade. Existem pessoas que são fracas, existem pessoas que tentam ser fiéis e não conseguem. Existem pessoas que vivem caindo no pecado. E às vezes, na nossa concepção, essa pessoa não ama a Deus. Às vezes na nossa concepção, essa pessoa não tem sinceridade com Deus. Às vezes na nossa concepção, essa pessoa está realmente totalmente alheia a quem é Deus e a sua vontade. E muitas vezes essa pessoa ama a Deus mais do que nós mesmos. Muitas vezes essa pessoa é muito mais sincera com Deus do que nós mesmos. E quando no pecado, essa pessoa não vai para o mar, essa pessoa não vai pescar, essa pessoa não vai para o mundo, essa pessoa corre aos pés de Jesus: Senhor, eu pequei mais uma vez, Senhor. Senhor, eu falhei mais uma vez, Senhor. O Senhor sabe que eu tentei, o Senhor sabe que eu não queria, o Senhor sabe que não era essa a minha vontade, mas o Senhor sabe que eu pequei. O Senhor pode me perdoar mais uma vez? O Senhor pode restaurar a minha vida mais uma vez? Ao invés de se afastar, ao invés de se ausentar de Jesus, a pessoa corre para Jesus. Quando nós muitas vezes vestimos a capa da religiosidade e deixamos o orgulho nos encher, o orgulho nos cobrir, e isso não nos traz a presença de Jesus, isso nos afasta de Jesus. Não é a capa da religiosidade que traz o perdão, mas é a sinceridade. Jesus está pedindo para Pedro reafirmar o seu amor por ele, e Pedro afirma, reafirma e reafirma mais uma vez que ele ama Jesus, e Jesus restabelece, Jesus restaura a vida de Pedro, Jesus restaura o material de Pedro, Jesus restaura o ministério de Pedro. A palavra de hoje é de restauração. E a palavra de hoje é reencontrando a graça de Deus. Se você outrora encontrou-se com a graça e por algum momento você desviou-se dela, você perdeu ela, Jesus te chama nessa noite a reencontrar a graça de Deus, porque ainda há amor, porque ainda há graça, porque ainda há perdão, porque ainda há misericórdia de Deus a ser derramada sobre a sua vida. Você está vivo por causa disso, você permanece de pé por causa disso, porque Lamentações 3 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se você permanece de pé, é porque a misericórdia de Deus é sobre a sua vida, e Deus te chama à restauração, Deus te chama a vivenciar, experimentar da graça de Deus mais uma vez. Em nome de Jesus, receba a graça de Deus sobre a sua vida, a graça que perdoa, a graça que restaura, a graça que transforma, a graça que purifica, e a graça que habilita o homem para morar no céu com o Senhor. Que o Senhor aplique a sua palavra ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus.